Chega mais, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espaço da Bola, começando mais um Alagoas em Foco aqui pra gente falar do nosso futebol alagoano, falar dos nossos times, falar do nosso futebol, das nossas equipes, né? E sempre trazendo pra vocês aqui essa ideia de fortalecimento do nosso futebol estadual, do nosso estado, porque quando cresce um, cresce todo mundo, né? Assim como a gente faz também com o Nordeste em Foco, torcendo sempre pelas equipes da nossa região, né? E vamos embora, vamos falar sobre o nosso futebol alagoano. Já também pedindo para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, se estiver conhecendo aqui o canal Espaço da Bola, já deixa a sua inscrição e o like aqui nesse vídeo, né? E também convidando vocês a conhecerem nosso conteúdo. Tem live pelas manhãs aqui ao longo da semana, tem Nordeste em Foco segunda e sexta, tem o Alagoas em Foco, tem Série B do Campeonato Brasileiro na terça-feira, tem análise também da equipe do CSA, e tem muito conteúdo aqui para vocês conhecerem aqui o nosso canal, certo? Galera, vamos começar falando um pouco das equipes da Série B, mas vamos começar falando do CRB porque teve Copa do Brasil ao longo dessa semana. Na soma dos dois jogos, eu achei que o Fortaleza foi superior à equipe do CRB. Começando pela primeira partida que foi semana passada, na quinta-feira da semana passada, a segunda partida foi ontem, né, porque teve uma alteração em relação a datas das partidas da Copa do Brasil, né? Aí o jogo do CRB seria hoje, mudou para ontem, né? Foi ontem a partida e o CRB acabou sendo eliminado. Mas começando para falar da partida da quinta-feira passada, o CRB começou jogando muito fechadinho, né? Dando todo o campo para a equipe do Fortaleza. O Fortaleza praticamente jogava da intermediária ofensiva para frente, né? Era um jogo que só o Fortaleza tinha volume de jogo, mas o CRB se fechou muito bem, né? Ali no primeiro tempo, teve um lance de pênalti, que na minha opinião foi pênalti. O time do CRB poderia ter se complicado um pouco mais se o Fortaleza marca aquele gol, né? Se abre o placar ali, aí seria um pouco mais complicado para a equipe do CRB ao longo da partida. Mas o CRB aproveitou também um momento de desatenção da zaga do Fortaleza, né? Já que o CRB estava muito recuadinho, o Fortaleza estava com muita liberdade para jogar, talvez tenha tido também essa desatenção da defesa, né? E o CRB se aproveitou. Foi mérito total do Gum, que percebeu a infiltração do Nicolas Careca nas costas da zaga. A bola chegou para ele lá e ele marcou o primeiro gol, né? Fez 1-0 para a equipe do CRB e que estava muito satisfeito com esse resultado e jogou mais defensivamente ainda, né? Conseguiu anular as peças da equipe do Fortaleza. O Fortaleza não foi aquele time que massacrou a equipe do CRB, não. Só que, assim, na minha opinião, até se não fosse o goleiro Diogo Silva, o CRB teria perdido de um placar mais elástico, né? No segundo tempo, o Fortaleza conseguiu aqueles dois pênaltis ali, né, que fizeram a virada da equipe do Fortaleza. O primeiro pênalti eu achei até menos pênalti do que o não marcado no primeiro tempo. Não sei se vocês entenderam, mas no primeiro tempo teve um lance que o juiz não marcou um pênalti, né? Ali eu achei pênalti. O primeiro gol do Fortaleza, eu achei que não foi mais pênalti do que o primeiro lá, né? Eu achei que pegou até um pouco pesado, só que o árbitro, ele olhou lá, né? E eu acho que eles não tiveram nem cara de anular esse outro pênalti, né? Ele olhou assim, somou os dois, né? Olhou assim e disse, não, aquele dali eu não marquei, esse daqui não foi tanto não, mas somos dois, dá um pênalti, vai. Aí quis dar, não sei se o cara pensou essas coisas tudo, mas eu acho que realmente eles não tiveram a cara de anular esse outro pênalti, né? E aí o Fortaleza conseguiu um empate. Logo depois, a virada, né, com um lance de infelicidade do Wesley, que ele tá com a mão levantada, assim, a bola bate na mão, realmente. Ali foi pênalti, eu acho que foi o mais claro que teve, né, nesse lance aí. E aí o Fortaleza virou. Mas como eu falei, o Diogo Silva trabalhou muito bem, né, nessa partida. E se não fosse ele, o CRB teria perdido demais nessa partida, na minha opinião, né? Salvou algumas bolas ali, principalmente no segundo tempo. O CRB também contou com essa boa atuação do goleiro, mas contou com atuações muito ruins do... Como é o nome do maluco? O Wesley, né, que marcou o pênalti lá, né, que deu com a mão na bola. Então teve uma atuação ruim dele ali na defesa. E o Alan James também entrou mal, perdeu um gol na cara do goleiro, né, uma dividida que ele poderia ter ido para dividida lá com o goleiro e talvez ganhasse ali a bola, né, só que ele ficou cabreiro ali da dividida e não foi para disputar com o goleiro. Aí eu acho que ele perdeu aí por não ter tido essa coragem, eu acho, de disputar com o goleiro. Eu acho que ele quis evitar o combate ali, o choque.
né? Mas ele poderia ter ido pra disputa lá, pra dividida. E também perdeu outras bolas também o Alan James, né? Não foi bem também realmente. O outro jogo, o jogo de ontem, o Fortaleza ganhou por 1-0, mas foi um jogo um pouco mais aberto. O CRB buscou atacar um pouco mais, né? Tentou sair um pouco mais. Só que realmente ficou devendo também essa partida aí, né? Eu acho que no conjunto da obra o Fortaleza foi mais time, mereceu, porque no agregado foi 3-1, mas o Fortaleza, eu acho que assim, teve volume de jogo maior do que o CRB durante assim as duas partidas, certo? Nesse jogo agora, nesse segundo jogo, o CRB naturalmente saiu um pouco mais, né? E teve até a possibilidade de atacar um pouco mais a equipe do Fortaleza, né? Até porque o Fortaleza estava se defendendo um pouco mais, né? Tava tentando controlar o jogo, cozinhar a partida. E o CRB tentando sair um pouco mais, só que realmente o time que foi pouco efetivo no ataque não conseguiu criar muitas chances aí para dar trabalho para o Fortaleza, né? Eles fizeram um gol no finalzinho ali do primeiro tempo, o que praticamente selou o resultado, já que o CRB não tinha tanta força ofensiva assim. E o jogo no segundo tempo não teve tanto nervosismo quanto, por exemplo, teve o jogo entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Ali foi um jogaço, empate no finalzinho lá e com um cacete o tempo todo. Ali foi emoção demais. E o jogo do Bahia com o Atlético Mineiro, que apesar do Bahia ter sido eliminado, né, infelizmente, foi jogo até o final, o Bahia buscando, os jogadores terminaram o jogo extenuados. O Hulk, velho, acabou o jogo morto de cansado, abaixou assim, deitou no gramado, cansadíssimo. Foi pau, velho. E esse jogo aí de CRB e Fortaleza não teve tanta emoção assim quanto essas outras duas partidas, certo? Para completar o CRB no final de semana, nesse domingo, o CRB empatou com a equipe do Fortaleza e foi um jogo também decepcionante, né? O time em casa abriu o placar, levou o empate contra a Ponte Preta, que é uma equipe que está nas últimas posições, né? Não empolga ninguém a equipe do Fortaleza, perdão, a galera do Fortaleza, mas a equipe da Ponte Preta não leva, não dá confiança para ninguém, né? Mas conseguiu buscar esse empate aqui e ainda mais, né? A Ponte Preta passou quase o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Então o CRB, querendo entrar no G4, contra uma equipe do Z4 com um jogador a menos, jogando em casa, deveria ter ganho, né? A equipe do CRB. Então, decepcionante na minha opinião em relação a resultado, certo? Porque eu não pude acompanhar o jogo da equipe do CRB, porque foi exatamente no mesmo horário da equipe do CSA. E aí eu acompanhei para fazer a análise da equipe, né? O CSA também decepcionante, né? Aliás, esses dois últimos jogos, contra o Botafogo e contra o Remo, os dois estão credenciadíssimos a piores partidas da temporada do CSA, certo? E perdeu mais uma partida aí o CSA, né? Preocupa a sua torcida, mas vamos ver aí na sequência, né? Nesse jogo contra o Remo, o CSA entrou errado. Eu acho que o Ney Franco teve um dedo muito grande nessa derrota aí, né? Teve uma, entre aspas, culpa muito grande, porque escalou errado a equipe e demorou demais para mexer, né? No segundo tempo o time já não ofendia em nada a equipe do Remo, e aí ainda demora para mexer, mexeu só lá perto dos 20 minutos do segundo tempo já, né? Então demorou muito o Ney Franco para mexer e prejudicou a equipe aí, eu acho. Vamos lá para a classificação da Série B para ver como é que estão CSA e CRB. O CRB, apesar desse empate, que eu usei até a expressão decepcionante, né? O CRB está em quinto colocado, né? 25 pontos. O CRB vem na Série B, né? Um empate com Ponte Preta, ganhou do Sampaio, empatou Coritiba, ganhou do Vila Nova, então são 4 jogos sem perder aí da equipe do CRB. É uma ótima sequência, né? Apesar de não ter conseguido vencer esse último jogo, né? Então segue aí na disputa do G4, que tem o Avaí em quarto colocado com 26. Avaí que vai ser o adversário do CSA nessa próxima rodada, já já a gente fala disso, e o CSA que está em 13º com 18 pontos, tá a 5 pontos do Z4 o CSA, então abre o olho, viu, CSA? Tá 8 pontos do G4, tá um pouco mais longe, né? Mas uma vitória aí muda totalmente esse panorama da equipe do CSA. E aí, para falar já dos próximos jogos, né, galera? A gente vai ter nesse sábado o CSA jogando com o Avaí, né? Como eu tinha falado, 7 horas da noite.
E nesse jogo aí agora, o desempenho do CSA nas últimas partidas, eu não aposto numa vitória do CSA, não. O Avaí é um time de G4, é um time que vai vir para Maceió, eu acho, que para ganhar o jogo, né? E eu acho que o CSA precisa aí também, né, dar uma acordada, vencer esse jogo, mas eu não apostaria numa vitória. Eu daria até um empate nessa partida aí. No domingo a gente tem a partida do CRB contra o Londrina, e aí mesmo jogando fora de casa, um horário muito ruim, né, para a equipe do CRB, domingo, 8h30 da noite. É aquele horário que o cara já tá no restinho lá do final de semana, né, já querendo ir dormir pra segunda-feira acordar para ir trabalhar, ou para ir pra aula, né, dependendo do que você tá fazendo hoje. Mas o CRB joga 8h30 da noite, horário muito ruim, eu reclamava demais quando era o CSA jogando esse horário, porque realmente o jogo acaba muito tarde e a gente ainda vai na questão da análise de jogo, tal, não sei o que, transmissões e tudo, e aí acaba muito tarde, né? Acaba indo dormir muito tarde no domingo, né? E segunda-feira o rojão de novo, né? Aí a gente se complica. Mas Londrina e CRB às 8h30 da noite, e mesmo jogando fora de casa, eu acho que o CRB tem até a responsabilidade da vitória por ter perdido o ponto contra a Ponte e jogando agora com o Londrina, que é um adversário de zona de rebaixamento também, né? Então, tem esse detalhe aí sobre a equipe do CRB, né? Que eu acho que ganha. Eu até apostaria numa vitória do CRB. Durante a semana a gente tem Confiança e CSA, né? E o Confiança também é uma equipe que realmente muito mal, né? Na sequência aí, muito mal no Campeonato Brasileiro, o Confiança. E o CSA, eu acho que, independente do resultado contra o Avaí, vai jogar contra o Confiança precisando vencer, né? Tendo que vencer. Eu acho que essa é a principal, entre aspas, responsabilidade do CSA nessa partida aí, contra o lanterna da competição, né? Pode mudar esse panorama já nessa próxima rodada, o Confiança. Claro, uma vitória muda muita coisa, mas o Confiança é uma equipe que não passa confiança, exatamente isso. Então, eu acho que o CSA deve vencer esse jogo. Eu apostaria na vitória do CSA, sim. E o próximo jogo do CRB, depois desse final de semana, é só na outra quinta-feira. Então, Alagoas em Foco, quinta-feira que vem. A gente aparece de novo aqui para falar desse próximo jogo do CRB contra o Brusque, certo? Para encerrar, meus amigos, vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, que a gente teve no sábado a partida do Muricy contra o Atlético de Alagoinhas e foi derrotado de novo. Tá jogando com um jogador a mais. O Muricy levou um gol depois de perder um jogador. O Atlético de Alagoinhas perdeu um jogador. Né? Então o Muricy, porra, realmente sem condições, né? O Asa jogou no domingo e perdeu para o Retrô por 1-0. Então também se complica demais aí a equipe do Asa. E vamos lá falar da tabela de classificação. Os alagoanos estão no grupo 4 e são os últimos colocados. Juazeirense 19, Retrô 16, Itabaiana 15, Sergipe 15, Bahia de Feira 11, Atlético de Alagoinhas 10, esses ainda estão vivos na minha opinião, né, porque tem mais 5 jogos ainda, e o Asa vem com 6 pontos, e aí o Asa a 9 pontos de distância do Sergipe para tirar em 5 jogos é praticamente impossível, tem que ganhar os 5 jogos que falta para chegar aos 21 pontos. E o Muricy, coitadinho do Muricy, 3 pontinhos apenas. Se ganhar os 5 jogos vai para 18, né? Então, pra mim o Muricy já era. O Asa ainda pode melhorar. Se mudar da água pro vinho, sei lá, um milagre ainda classifica o Asa. Mas realmente os alagoanos estão sem condições, velho. Tá complicado, realmente. Os próximos jogos de Asa e Muricy. O Asa joga contra o Sergipe no dia 8. E dia 8 só para confirmar aqui, é porque mostra só a data aqui. Dia 8 é domingo. Domingo, o jogo do Asa contra o Sergipe fora de casa. Tá? E o Muricy joga no sábado contra o Itabaiana. Aí esse jogo já pode decretar uma eliminação das duas equipes aí, né? Vamos ver como é que ficam esses resultados, mas realmente a Alagoas na Série D nessa temporada tá terrível, horripilante. Tomara que CSA e CRB façam um papel melhor aí na Série B, né? E que na temporada que vem a gente tenha participantes melhores, né? Que são o CSE, não, o CSE e o Asa, né? O Asa que ganhou a Copa Alagoas, está classificado para a Série D da temporada que vem, e o CSE. Mas é isso, gente. Vamos encerrar aqui o nosso
nosso Alagoas em Foco, agradecendo a presença de vocês mais uma vez. Gente, tamo junto, viu? Obrigadão, obrigado mesmo pela participação aqui de vocês. E vamos embora, que tem muito mais conteúdo aqui no nosso canal, tá? Um abraço, gente. Valeu e até a próxima.